pessoal, Silvia Papos daqui, direto de Portugal. É uma família portuguesa com certeza. E aqui é o Fábio, bom dia, bom com todos. Silvia, olha eu coçando a cabeça, tá? Não adianta, né? O que você achou? Se começar dando um bom dia, agradecer bastante a audiência do primeiro programa, a gente curtiu muito os comentários, curtiu muito as mensagens que foram enviadas. Estamos acompanhando todas as mensagens, todos os recados que vocês estão mandando para continuar produzindo em cima do que vocês estão comentando. E queria saber de você, se você vai começar, depois desse oi, o que você achou das perguntas, o que você achou, o feedback seu desse primeiro programa, o que você achou? Eu achei muito positivo, né? Lógico que esse foi o primeiro piloto, né, que a gente fez. Muitas pessoas estão chegando ainda para ver. E eu acho que o caminho é esse, né? Porque nossa missão é estar ajudando as pessoas a transformar elas têm nos problemas ou nas dificuldades que elas enfrentam no dia a dia, e é justamente isso, né? Ajudar a reprogramar esses cérebros, as pessoas entenderem que é possível, sim, a gente reprogramar padrões de pensamentos negativos, porque ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para ser infeliz, ninguém nasceu para parar no tempo e não alcançar seus objetivos e seus sonhos. Então, acho que o objetivo de tudo é isso aí. E as pessoas estão chegando, estão curtindo, estão gostando. Eu tive vários feedbacks nos próprios atendimentos que eu faço e em particular no meu Zap. Então, eu acredito que assim, quando a gente faz as coisas com coração, né, Fábio, acho que não tem preço, né? É uma coisa que flui. E é isso que eu amo, deixar o coração fluir. Foi muito bacana, que legal, foi muito bacana mesmo, e a gente fica mais pilhado, né, de fazer quando vê que tem uma resposta. Só para vocês saberem, a gente não está investindo nem um centavo em funcionamento, tudo feito de forma orgânica nas redes, tudo publicado diretamente, sem nenhum investimento em mídia. Não estão pagando o Facebook para distribuir mais, não estão pagando o Instagram para distribuir mais, e o resultado foi fantástico, assim, muita gente acompanhando o vídeo, muitas respostas, a audiência foi lá em cima, em todos os canais. Então, assim, de coração, agradecer a quem está acompanhando e que tomara que acompanhar esse processo seja benéfico para todos, porque tem muita coisa boa aí para a Silvia falar e ensinar. Como ela me ensinou e ensinou muitas pessoas no consultório durante muito tempo. Aproveitem, mas a gente já começa a dizer assim que está muito grato. Eu acho que assim, a gente ser generoso, né? Acho que se cada um está fazendo sentido para cada um, está ajudando para cada um, quanto mais vocês puderem compartilhar para chegar a outras pessoas também, eu acho que a gente vai espalhando mais ainda essa missão, né? Que eu tenho tão grande de estar ajudando as pessoas a se transformarem e buscarem essa felicidade. Então, compartilham, dividam, chamem as pessoas para assistir, para participar das nossas redes, e acho que é o caminho aí. Esse é o caminho, vamos compartilhar. E falando em compartilhamento, né, a gente recebeu, dentre todos os pedidos para fazer um novo programa, a gente recebeu muita gente falando de ansiedade. Não só em cima do primeiro programa, mas no nosso formulário, onde a gente deixa lá uma pergunta, né, perguntando quais são as suas maiores dores, quais são os seus maiores problemas, e tem uma lista de possibilidades lá, e a galera marcou massivamente, e o tema ansiedade explodiu. Então decidimos fazer o segundo programa do Reprogramando, o segundo episódio do Reprogramando, com o tema que é o seguinte: como controlar a ansiedade. Esse tema veio
da segunda questão, da seguinte questão, desculpa. Sofro de ansiedade e gostaria de aprender a controlar isso de alguma maneira. A turma marcou muito isso lá e a gente decidiu fazer esse programa baseado nesse tema, nessa pauta, né? Então, Silvia, agora então, nesse período que a gente está de pandemia, né, Covid, a doença, né, vários problemas acontecendo no Brasil e no mundo, eu acho que talvez a ansiedade seja um dos maiores problemas, principalmente com a pandemia, né? Assim, eu queria saber de você o que seria a ansiedade e por que o nosso cérebro reage assim. Então, a ansiedade, muitas pessoas olham a ansiedade como uma coisa ruim, mas a ansiedade ela não é de toda ruim. A ansiedade é um sentimento que a gente tem, é um movimento do nosso organismo para nos movimentar, né? Nos fazer sair de um estado de paralisação para ir buscar algo que a gente quer. Só que a grande questão, quando a gente começa a querer antecipar demais as coisas, não vive uma coisa de cada vez, de dar conta de tudo ao mesmo tempo, o que acontece? Nosso cérebro não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. Só que a gente quer dar conta de tudo. Isso gera, né, uma agitação interna no nosso organismo que o nosso cérebro ele interpreta como coisa demais e nos prepara para uma ação num pensamento lá no futuro que acaba dando ruim aqui no presente. Você está sempre com o teu pensamento lá na frente, porque não consegue esperar, está sempre querendo que as coisas aconteçam, e aí você, nesse pensamento futuro, você não consegue viver aqui no presente e entrar em ação de forma assertiva. Então, grande parte das pessoas ansiosas, elas não têm paciência para vencer uma etapa de cada vez. A mente ela vai estar sempre nesses passos lá na frente, pensando, será que vai dar certo? Será que vou conseguir? Como é que vai ser? Por conta da própria pandemia, as pessoas que tinham o hábito, né, de estar sempre saindo, fazendo um monte de coisas, pessoas inclusive mais agitadas, sentiram mais ainda a ansiedade, ou pessoas que não estavam bem consigo mesmo, com a família, com o relacionamento, e de repente tiveram que se ficar, né, confinados no mesmo ambiente, isso gerou um turbilhão de sentimentos gigantesco. E aí você estar impedido, né, por uma razão grande aí que é a pandemia, de sair e fazer as coisas que você gostaria, você se sente travada. Esse excesso de energia dentro de você tem que sair de alguma forma. E aí vai sair de que forma? Uma forma da ansiedade. Então, as pessoas que não têm paciência para esperar o seu momento certo, não tem uma pessoa que é mais devagar, por exemplo, não, a pessoa é lenta demais. Mas será que a pessoa que é lenta demais ou você que é rápido demais? Então, são pessoas que sofrem de ansiedade. O pensamento está sempre no futuro em vez de estar vivendo aqui no presente. Lógico, a gente tem o futuro, a gente sabe que existe o futuro, mas a gente vive aonde? A gente vive no presente. Se a nossa mente está no futuro o tempo todo, você não vive o presente. E isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar mal-estar, vai gerar agitação interna e a mente vai acelerando cada vez mais. Nosso cérebro, infelizmente, ele não age a nosso favor nesse sentido porque ele não vai projetar coisas positivas. Vai estar sempre projetando problemas, dificuldades, coisas ruins, negativas, que vão gerar, né, um mal-estar maior ainda. O cérebro acaba interpretando isso como uma coisa negativa e não como positiva. Então, desencadeia toda uma liberação de hormônios no organismo que te levam ou para atacar ou para fugir. E aí ele tem todo, né, um funcionamento do organismo nesse sentido aí, que gera taquicardia, mão suada, falta de ar, agitação maior ainda. E assim, é uma aula, né, de neurociência para poder explicar realmente como isso tudo funciona no organismo. Mas a ansiedade, quando ela se torna nociva, ela não é positiva, ela é ruim mesmo, gera muito mal-estar. Então, a gente poderia dizer que a pessoa que tem
uma crise de pânico é o grau máximo de ansiedade, vamos dizer assim? O cara chegou ao limite? Sim. Eu costumo dizer, inclusive no consultório, para as pessoas que chegam com a crise de pânico, as crises todas de pânico, que na realidade são pessoas que ao longo da vida foram empurrando com a barriga um monte de questões emocionais não resolvidas. Depois eu vejo, depois eu resolvo, eu dou um jeitinho, e vai sufocando coisas que precisavam ser ressignificadas e resolvidas. Então, chega um certo momento da vida que a própria sabedoria interna faz com que você se trave completamente, onde vem a crise de ansiedade gigantesca, onde você acha que vai morrer, porque o coração parece que vai sair da boca, você passa muito mal, porque assim, a gente tem duas formas de aprender. Se a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Se a sabedoria está falando contigo o tempo todo, que eu falo assim, a sabedoria é só nossa vozinha interna, né? Que fala com a gente, que a gente empurra ela de lado e não quer ouvir. Se a gente não dá ouvido a isso e vai fazendo as coisas para agradar um, para não desagradar o outro, pelo medo de repente alguma coisa acontecer, então você vai aceitando e vai permitindo, você vai esquecendo de você, deixando de ser você mesmo para ser quem o outro quer que você seja. E nisso você vai sufocando as suas prioridades. Chega uma hora que o teu organismo vai dizer para você, olha só, basta, chega. Porque você vai ganhando o cartão amarelo antes. Né? Uma dor de cabeça que te dá, uma dor de barriga que te dá, uma dor nas costas que te dá, dor no estômago, né? Queimação. Então, são sinais que o organismo dá, a nossa sabedoria, que joga no corpo, o corpo não fala, mas ele joga no corpo, a nossa sabedoria joga no corpo os sintomas para te alertar. Algo não está legal, porque ninguém nasce com dor. A dor é o reflexo de algo que esteja acontecendo na nossa mente que a gente não está olhando e não está dando conta. Então, se você não olha, vai tomando remédio para poder passar dor disso, passar dor aquilo, vai empurrando com a barriga e não vai se cuidando, chega uma hora que você ganha o cartão vermelho, que vem a crise de pânico, que é a ansiedade no topo máximo, e aí te para literalmente. Você vai no médico fazer aquele check-up todo e o médico chega para você e fala, você não tem nada, busca um psicólogo. E aí entra todo mundo assim, como assim psicólogo? Não tô maluco, nem nada disso. Coisa que não tem nada a ver, né? Eu fico passada da vida quando as pessoas vêm com essa, né? Porque a psicologia, a terapia nada mais é do que esse autoconhecimento, você aprender a entender aonde você está se desrespeitando dentro dos seus limites e aprender a se amar, se valorizar e se respeitar. Com isso, você vai conseguir botar os limites e aprender a dizer os nãos todos que você precisa dizer para parar de passar mal. Né? Então, a ansiedade é justamente quando você esquece de você. Você está saindo, né, da coerência do teu organismo com os teus sentimentos para estar agradando os outros e vai ter resultado. Eu costumo sempre dizer, você não foge, você pode fazer as escolhas que você quiser, mas você não foge das consequências das escolhas que você faz. Sempre, né? Sempre. E agora, para quem não conhece, acho que muita gente conhece, né? Já ouviu falar nesse termo, né? Crise do pânico. Explica para o pessoal o que seriam, quais características que a pessoa sofre quando tem uma crise de pânico. Como é que é isso? O que é uma crise de pânico? Então, é uma ansiedade tão grande, porque o que acontece com a ansiedade? Né? A ansiedade é o nosso cérebro interpretou algo como uma ameaça, independente se é real ou não. Então, vai desencadear todo um processo, né, químico no nosso organismo, uma descarga de adrenalina muito grande, que vai fazer com que a gente tenha mais energia no organismo, a gente vai ter mais açúcar na corrente sanguínea, porque você vai ou lutar ou vai fugir. Né? Ou algumas pessoas até paralisar, né? Ficam paradas ali sem ação nenhuma. Isso. Acontece muito. Para reação mesmo daquilo que o cérebro interpretou. Então, você
coração dispara, sudorese, as mãos ficam todas molhadas, você sua. Tem gente que fica em crise de pânico com a camisa encharcada, de você torcer como se tivesse acabado de sair da água. O taquicardia, né, que eu falei, a digestão, ela para, te dá, às vezes, cólica. Tem pessoas que têm, né, desarranjo intestinal por conta de ansiedade muito grande. Então, mas o que mais angustia as pessoas é o coração que dispara a tal ponto, às vezes chega a 120, 140 batimentos por minuto, é a sensação que você tem que você vai infartar. Né? Você sente, né, a própria pele da pessoa, você vê, ou tá ali, né, pulsando, e isso leva a pessoa a um desespero muito grande, a sensação literalmente de morte. Algumas pessoas também têm falta de ar, porque a primeira coisa que acontece quando a ansiedade ela começa é você descompensar a sua respiração. Você começa a respirar errado, né? Respiração curta e rápida, porque você tem que oxigenar mais rápido, né, todo o organismo, para o coração bater mais forte, você ter mais sangue fluindo nas suas artérias, para você ter energia para lutar ou fugir. Isso é tudo um mecanismo inconsciente. E aí, o que acontece com as pessoas? Se as pessoas começam a faz uma crise de pânico, dirigindo num engarrafamento ou numa fila de banco, o que elas acabam fazendo? A associação de que o que me gerou o pânico foi uma fila. Então, eu nunca mais quero pegar uma fila. Porque o medo é, se eu entrar numa fila novamente, eu vou ter outra crise. Quem teve num engarrafamento dentro do carro, só em pensar em engarrafamento, já entra, faz uma crise de ansiedade, porque acha que se ficar no engarrafamento novamente, vai ter outra crise. Só que, na realidade, o que é? Não é as situações em si. É como seu organismo se percebeu fechado, limitado, sem poder sair, porque você a vida inteira, né, ao longo da tua vida, você foi se fechando. Você foi se travando, não olhando para as suas questões. Então, quando você, de repente, está numa situação real, que está travado, limitado, você trava emocionalmente também, vindo com a crise toda de ansiedade. Talvez até, talvez não, com certeza, as programações equivocadas ao longo da vida, né? Porque eu desconheço, até você pode até falar melhor. Existe crise de pânico em criança? Tem crianças que fazem crise de ansiedade também, né? Aquele pai ou mãe que são exigentes demais com a criança, que ela não pode errar, porque toda vez que de repente ela erra uma coisa, briga, é chamada atenção, não é validada, ali não, ok, né? Aquela coisa, às vezes a criança derruba o suco. Caramba, você tá vendo o que você fez? Não presta atenção no que você faz, né? Em vez de falar, não, filho, isso acontece, pega o pano lá para limpar. Não é também falar, isso acontece, deixa para lá e você vai limpar. Você dá responsabilidade, sempre, né? Você dá responsabilidade para a criança, isso acontece, pega o pano, vamos limpar. Porque quando a criança entra na ação de limpar, de consertar o que ela fez, ela começa a prestar atenção e na próxima vez ela tem mais cuidado. Quando a gente simplesmente fala que acontece, o cérebro interpreta o quê? É normal derrubar um copo. É normal derrubar um copo? Não, não é normal derrubar um copo. Acontece? Acontece. Mas dependendo de como a gente haja, né? Se a gente briga, se a gente dá bronca, ou alguns botam de castigo a criança porque derrubou um copo, o que a criança vai? Na próxima vez que ela tem que pegar um copo para beber um leite, um suco que for, às vezes você vê a mãozinha dela ali até tremendo com medo de derrubar novamente, porque vai tomar bronca de novo. Então, essa repetição desse medo vai gerando uma ansiedade. Às vezes, algumas crianças param até de beber na frente dos pais, porque tem medo de derrubar e tomar bronca. Ou seja, programação equivocada, juntando experiências negativas. Exatamente. Que acabam marcando o cérebro para o resto da vida, né? Até você tomar consciência e reprogramar. Exato. Se você não tiver uma orientação,
primeiro você não vai entender o que é reprogramação. Uhum. Quiçá vai entender o que é programação, porque você não entende Sim. que o seu cérebro está fazendo isso o tempo inteiro. Sim. Né? Vai achar só que você tem algum problema, mas não É. sabe que a origem do problema, muitas vezes, alguém te programou errado, seus pais não ajudaram. Exatamente. Né? A grande parte das consequências das nossas ações erradas hoje, às vezes a gente não tem nem consciência onde foi que começou. Né? A gente está ali agindo, se pergunta, mas aonde começou isso? Não sei, porque realmente foi parar lá no inconsciente. E se foi gerada uma dor tão grande, tão grande, tão grande, você joga mais ainda para o inconsciente. Né? E aí é importante deixar claro também, senão daqui a pouco as pessoas podem estar achando que todo mundo, enquanto pai, é monstro com os filhos, né? Quando dão bronca, quando brigam, quando agem do jeito que agem. A gente, enquanto pais, a gente não erra querendo errar. A gente erra porque a gente não sabe como é a forma certa de fazer. Muitas vezes a gente repete o padrão que os nossos pais fizeram com a gente. A gente falou isso na última live, né? Então, se a gente vai repetindo o padrão e não presta atenção, não toma consciência do que os nossos pais fizeram com a gente, que não foi positivo e a gente não modifica, a gente repete nos nossos filhos depois também. É um looping, né? É um looping. O jeito Exatamente. de quebrar esse looping é entender que existe uma programação, se reprogramar para passar adiante essa informação de uma forma que você fique equilibrado. Ou seja, se o pai não sabe, porque ele aprendeu com os avós e os bisavós, e esse padrão se repete, tudo bem, ninguém é obrigado, a psicologia está avançando, não é uma vamos dizer que passou séculos e todo mundo teve acesso à psicologia, não é isso? Hoje se entende mais. Então, chega uma geração que alguém tem que entender o que é programação. Aí, quando a pessoa entende o que é programação, e esse é o objetivo nosso, é que as pessoas entendam o que é programação e, se houver necessidade, entendam como reprogramar. Não adianta reprogramar se você não sabe o que pode ser programado. Né? Isso é um despertar. Então, alguém na cadeia familiar vai quebrar esse looping. Ele vai ficar perfeito? Perfeito não existe. Ele vai ficar o mais assertivo possível. Então, talvez na próxima geração ele ensine. Já na prática, né? Não vai esperar ter um filho ou, enfim, no dia a dia ele já comece a se acertar e passar informações mais assertivas para até corrigir erros que ele teve com um filho muito pequeno, que agora é um adolescente problemático, né? Ou realmente começar a criar um filho novinho já de uma forma mais equilibrada, porque ele já se entendeu. Né? Senão o looping não quebra nunca. Né? Não, exatamente. E é muito mais fácil, né? Quando a gente vai, dou exemplo sempre para as pessoas, né? Você vai construir uma casa, você vai construir ela de qualquer maneira, vai preparar os alicerces, né, importantes e necessários para você levantar a casa e ela não desabar. Então, na educação de filhos é a mesma coisa. Quanto mais clareza você tem, desde pequenos, de como educar de forma assertiva, sem violência, mas com assertividade, com firmeza, as chances de você ter que consertar esse adulto depois lá na frente são muito menores. Né? Então, você já desenvolve um cérebro aí, né? Estimula o cérebro a ser desenvolvido de uma programação positiva. Exato. Para não chegar ao ponto de... Eu vi uma vez um educador até falar, não, isso aí é caso perdido, já não tem mais o que ser feito por essa... Já não é mais uma criança que se perdeu, não tem mais como reverter. Isso é muito triste, né? Pois é, exatamente. Né? A gente não pode, na neurociência, a gente não pode dizer que sempre e nunca. Né? São duas palavras muito fortes para a gente dizer, uma vez que a gente tem um conhecimento que o nosso cérebro é plástico.
E se a gente sabe também que das possibilidades de ressignificar dores para modificar padrões. O que eu sempre digo é, quanto mais tarde, né, quanto mais você demora para reprogramar uma coisa que você foi programada de forma errada, mais trabalho você vai ter, né, mais empenho e comprometimento você vai precisar para modificar esse padrão de funcionamento. Mas é possível? É possível, desde que você queira. Lógico que as coisas não acontecem assim, né? No milagre, estalar o dedo, modificou. Mas é muito mais fácil a gente aprender a fazer o certo do que aprender o errado para ter que desaprender o errado para aprender a fazer o certo. Mas é possível? É possível. Eu acredito, né? Seja sempre possível. Fiquei muito triste de ver isso. É um educador, não é psicólogo e tal. Se bem que educadores também, eu acredito que deveriam entender melhor de programação cerebral ou reprogramação, né? De reprogramação cerebral, né? Até porque, se são educadores, tem que estar em dia, né? Eles têm que estar bem. Está atualizando, pelo menos se espera, Atualizando. né? Porque se a pessoa para no tempo da pedir para o aluno se virar é complicado, né? Mas fica a dica aí para os educadores. Por isso também o autoconhecimento é muito importante. Fazer terapia não é coisa de maluco. Porque quanto melhor você se conhece, melhor você sabe aonde você precisa se reprogramar, né? E aí a chance de você transferir isso para o outro, levar as suas dores para o outro, são muito menores. Exatamente. Então, falando das dores, das programações, né? Quais os tipos de programações cerebrais, perdão, nos levam a desenvolver a ansiedade? Então, o que a gente precisa entender é que para aprender a vencer a ansiedade é importante ter claro, antes de qualquer outra coisa, que absolutamente tudo, tudo, tudo em nossa vida tem um começo, um meio e um fim. A pessoa ansiosa, ela está sempre presa ou ao passado, né? Quando a gente vai falar agora da ansiedade, acho que é importante deixar claro da ansiedade nociva, né? Da ansiedade ruim, não da ansiedade positiva. Então, essa pessoa ansiosa, ela vai estar ou só presa ao passado, se lamentando que a minha vida foi isso, me aconteceu isso, né? Fica lá naquele ó vida, ó céus, e remoendo igual cachorro em volta do rabo, sem sair do lugar. Ou ela está com os pensamentos no futuro. Ela quase nunca está no presente. Quando, nos poucos tempos que ela está no presente, ela ou está se remetendo de novo a alguma coisa do passado. Mas porque lá atrás me aconteceu isso, por isso eu não posso, não consigo fazer diferente. Porque eu sou assim mesmo. Porque eu não vou me arriscar a buscar um novo emprego, que pode ser que dê errado. Eu não vou me arriscar a investir num apartamento, porque um dia eu escutei meu pai ou minha mãe falarem que não é bom a gente fazer dívida, tem que comprar tudo à vista. Entendeu? Então, são programações que te travam entrar em ação no presente de forma assertiva, porque você está no e se, será que, ou preso a uma dor, a uma consequência negativa que você presenciou, interpretou de forma ruim, né, ou observou no teu passado e que te trava e te impede de entrar em ação de forma positiva para o futuro. É verdade, é verdade. E tem muita gente que não sai nem do passado, digo até não por algum trauma, mas assim, era tão bom, essa época era tão boa. E o cara fica tentando voltar àquela época, só que às vezes já não tem mais aqueles amigos queridos, uma fase de escola boa, por exemplo. Sim. Os amigos já se perderam, então cada um na sua vida. E a pessoa também para de viver o presente porque travou ali naquele passado, né? Quer resgatar uma coisa que não vai ser resgatada, não. Exatamente. Porque a vida é um processo, né? Não tem como a gente querer parar no tempo.
né? Então, a gente precisa dar continuidade, dar sequência, porque você vai... É aquilo que eu falei, é o começo, meio e fim. Ninguém nasce criança e morre criança, né? A não ser por acasos aí da vida que, de repente, né, a missão encerra mais cedo. Mas o processo normal é você crescer, né? Nascer, crescer e morrer. Então, tudo na nossa vida tem um processo. E dependendo do que aconteça nesse processo, de como você interpreta, de como você dá significado para aquilo que está te acontecendo, ou vai te dar projeções positivas de futuro, ou vai te dar projeções negativas, fazendo com que, não, vou ficar quieto aqui e não vou fazer nada, não vou me arriscar, porque pode ser perigoso. Certo. Porque Mas isso também não foi te ensinado a trabalhar com a prudência diante de um medo, de uma coisa ruim. Certo. Não foi programado. De Sempre a forma programação. positiva. É, exatamente. Agora, isso não impede. É porque pensando assim, a pessoa ela não está no meio termo, né? Essa é a verdade. Ela teria que estar no meio termo e viver no presente. Mas não fica uma situação de que não estar no futuro, não planejar, vamos dizer assim. Então, eu não posso planejar o futuro, eu estaria pensando no futuro, estaria criando uma ansiedade. Por exemplo, eu quero comprar uma casa própria. Comprar uma casa própria não é dar um estalo e você vai comprar uma casa própria. Mas, de qualquer forma, gera uma certa ansiedade, porque você está pagando aluguel, ou você quer uma casa melhor para seus filhos, ou para sua família. É ruim planejar, então? Como não Não. ficar preso no futuro e não gerar Então, ansiedade? a grande diferença é de como você planeja. É Porque isso aí. sonhos são os nossos sonhos é o que nos move a querer continuar. É a ansiedade positiva, que faz com que você comece a querer se programar, se planejar, desenvolver metas para conquistar o que você quer. A Certo. grande questão é o que gera ansiedade ruim quando a pessoa, eu quero uma casa própria, mas eu quero. O que você está fazendo para entrar em ação aqui no presente para fazer com que isso aconteça? Aí entra no famoso aquela pessoa que, eu quero ganhar na Mega Sena, mas não vai nem na loteria para jogar. Sim. Entendeu? Então, quando você tem teus sonhos, você projeta eles para o futuro, porque a gente tem sonhos de curto, de médio, de longo prazo, né? Você projeta porque o seu sonho você quer algo que você quer conquistar. Se você projeta e entra em ação no presente, você está entrando num movimento para fazer com que aquilo aconteça. Não deu certo, então vou ter que desistir do meu sonho? Não, nossos sonhos a gente não desiste. Se não deu certo o nosso caminho que a gente estava traçando, o que você precisa fazer para modificar? O que aconteceu para não ter dado certo? Né? O que você precisa, de repente, trabalhar em você, a persistência, o tentar novamente, não achar que tudo na vida é fácil. Aí entra na questão mesmo, desde pequenininho, quando a gente só elogia a criança nos resultados positivos e não no processo para ela chegar no resultado positivo, vai fazer toda a diferença. Porque aí a criança aprende que ganhar é muito bom. Tá, mas qual foi o meu esforço para conseguir ganhar aquilo ali? Se a gente interpreta que conquistar alguma coisa é fácil, cai no nosso colo, toda vez que você tem que ter um esforço para fazer alguma coisa, né? Que eu digo, você tirar o bumbum da cadeira para se movimentar, o teu cérebro vai dizer assim, não vai não, dá trabalho. Espera para ver se chega até você. Né? Então, projetar para o futuro é positivo, mas você tem que saber como você está projetando e como você está entrando em ação para conquistar aquilo que você quer. Acaba entrando naquela questão do objetivo, metas e objetivos, né? Então, o objetivo maior é, seguindo esse exemplo, comprar uma casa própria. O que eu estou fazendo? Se você pensar que você quer comprar casa própria, você sabe que é praticamente impossível se você não agir.
Então, se você dividir em metas pequenas, alcançáveis, né? No curto prazo, você vai cumprir uma meta, outra meta. Não vou ter o nome sujo, eu vou começar a juntar dinheiro, vou começar a trabalhar a economia, vou gastar menos. Isso aí. Enfim, várias metas, né? Quero estar daqui a alguns meses com mais dinheiro acumulado para poder comprar à vista. Tá? Ou seja, Sim. Se você pensar no objetivo maior, mesmo que Você você entra em queira ação. agir, eu acho que entra no que você sempre fala, né? Fica mais difícil para o cérebro entender uma grande missão. Mas se você fizer em etapas, o cérebro, opa, isso aqui dá para fazer Fica muito agora. mais fácil. Isso. E faz com que você entre em ação. Porque quando você pensa, eu quero comprar uma casa própria, quanto é que ela custa? Vamos chutar aqui isso em número, né, para ficar mais fácil de conta. Custa 100 mil. Quanto é que eu ganho de salário? 1.000. Caramba, eu vou morrer e não vou comprar minha casa própria. Já desanima. Né? Já desanima. Agora você começa a pensar, tá ok, a minha casa própria custa 100 mil. Né? Do que eu ganho, o que eu posso começar a abrir mão, né? Porque não é o que eu tenho que fazer. O que eu posso começar a abrir mão para modificar para o objetivo que eu quero. Então, se de repente gastava lá R$ 200 por mês em comer fora, eu vou parar de comer fora porque esses R$ 200 vai para minha poupança, ou desses R$ 200 eu vou investir numa determinada coisa que vai me gerar o dobro, e nisso você vai indo. Você vai fazendo um planejamento de como conseguir chegar onde você quer, mas passo a passo. E a partir do momento que você coloca metas também, acontece uma outra coisa. Quando você vê que o seu rendimento mensal ou anual, né, é tão pouco para conseguir aquele objetivo, você já pensa numa segunda hipótese, eu preciso ganhar mais. Então, aí deixa até te fazer um parênteses, né? Esse termo que a gente usa, né? De ganhar dinheiro. Quando a gente fala em ganhar, porque tudo é funcionamento do cérebro, sabe? Quando a gente fala em ganhar, o que o nosso cérebro interpreta? Quem vai me dar? Vou receber, né? Que é gratuito. Mas se não tem quem me dê esse dinheiro, como é que eu vou entrar no engajamento para ter mais dinheiro? Então, a palavra correta seria: vou fazer dinheiro. Porque quando eu vou fazer dinheiro, eu entro no engajamento. A responsabilidade é minha. E ninguém vai tirar isso de mim. Exato. Olha que muda tudo, né? Uma palavra. Com certeza, exatamente. Uma palavra. Então, o que fazer nesse caso seria: ou vou me requalificar e vou sair do emprego que eu estou, ou vou mudar de área, ou vou abrir um negócio, ou seja, até nisso, quando você faz em metas, a primeira coisa que você percebe é que é muito longo prazo. Eu ganho muito, eu não estou fazendo tanto dinheiro. Olha como é que é. Exatamente. Não estou fazendo o dinheiro necessário para chegar até lá. Então, isso já começa a gerar outras metas. Isso. Né? Isso aí. Metas de estudar mais, de mudar de carreira, enfim, de fazer o seu rendimento aumentar. Né? Exatamente. Mas então planejar, nesse caso, quando positivo. Se executa, é bom, né? Com certeza. Se você não executa, o que acontece? Vira tema de programa. Exatamente. Você fica igual o cachorro em volta do rabo, né? Correndo, correndo e não querendo pegar e não pega nunca. Vai virar programa, aí, já virou. Exatamente. Então, bom, eu acho que a próxima pergunta seria ligada, acho que você já falou bastante sobre isso, se quiser completar mais um pouquinho, mas seria como podemos usar a reprogramação cerebral para nos ajudar a combater a ansiedade. Completar mais alguma coisa, mas eu acho que... Não, eu acho que é isso aí mesmo, né? A gente precisa se comprometer com o nosso presente, porque a nossa vida acontece no presente, no aqui e agora que a gente está vivendo, e é no aqui e agora que a gente vai entrar em ação. Mas aí é fazer mesmo esse projeto, esse planejamento. Você tem que ter um objetivo.
né? A partir do seu objetivo, o como você vai chegar nele é que vai fazer toda a diferença, né? Se eu chego para você e falo, Fábio, eu preciso que você vá até São Paulo. Te dei um objetivo para você ir até São Paulo. Você vai a pé, você vai de bicicleta, patins, patinete, carro, ônibus, avião, barco, né? Se vai pegar a Dutra direto para ir embora, ou se vai para Fortaleza para depois dar a volta, é de cada um, né? O como você vai fazer isso é que vai fazer toda a diferença. E aí é onde é importante que, às vezes, o caminho mais rápido nem sempre é o caminho mais assertivo. Porque tudo vai depender também dos teus limites. Adianta chegar para você, Fábio, pega um avião para ir para São Paulo, mas você morre de medo de altura e ainda não reprogramou seu cérebro para isso. Você vai fazer uma crise de pânico. Vai ter que fazer o avião parar em outro lugar porque você está passando mal dentro do avião, achando que está infartando e o piloto tendo que parar no meio do caminho. Entendeu? Então, vamos respeitar o limite. Silvia, eu vou, mas eu vou de carro. Para mim, carro é confortável. Ok. Perfeito, perfeito. Você comentou agora há pouco que as pessoas, falando de passado, de presente, as pessoas muito ansiosas, elas não encontram o meio termo, né? E elas acabam fazendo as coisas no presente de forma automática. Ela está com a cabeça ou no futuro ou lá no passado e fica travada nisso aí, num looping eterno. O que leva o cérebro a entrar no automático, a executar essas tarefas, muitas vezes, que a gente faz, como trancar uma porta e não lembrou se trancou a porta, né? Esqueceu onde deixou o celular. O que leva o cérebro a ter esse tipo de atitude? Então, a ficar no automático? O nosso cérebro ele vai tentar sempre buscar o caminho mais fácil e que gaste o mínimo de energia possível. Então, quando você não sabe de algo e você aprende, independente se foi certo ou não, o nosso cérebro vai tentar automatizar isso para poupar energia. Então, quando você automatiza algo, vamos pegar o exemplo quando a gente mora muito tempo num determinado local e a gente começa a todo dia fazer aquele mesmo trajeto, né? Chega uma hora que você não para prestar atenção. Você está indo no caminho certo, você vai no automático, porque o cérebro já identificou aquela rota que você tem que fazer. Quando você tem que, num determinado dia, passar num outro local para pegar alguma coisa, se você não colocar atenção, que você tem que mudar a sua rota, quando você chega em casa, eu tinha que ter passado, sei lá onde, para pegar a coisa. Às vezes passa em frente ao destino e não Mas vê. Mas passou direto, você não prestou atenção. Né? Então, quando você automatiza, é justamente o cérebro que faz isso para poupar energia. Então, quando a gente precisa mudar alguma coisa, a gente precisa, primeiro, tomar consciência que a gente tem que fazer algo diferente e prestar atenção naquilo que a gente faz. Senão, não adianta. A gente vai continuar naquele automático fazendo a mesma coisa sempre. Porque se você quer um resultado diferente, não adianta você seguir fazendo a mesma coisa. Então, uma pessoa que toda vez, de repente, eu tenho que pegar um avião e pegar esse exemplo do avião. Tenho que pegar um avião, fico cheia de ansiedade, passo mal, tenho medo de altura. Ela poderia, desistir de pegar avião? Poderia. Mas vamos pensar um executivo que tem que pegar uma ponte aérea o tempo todo. Como é que ele vai, ficar pegando... Ou encara, né? 6 horas de estrada para Rio, São Paulo, porque não consegue pegar o avião. Aonde vai ter tempo para a família, onde vai estar bem, cognitivamente tranquilo para as reuniões, para as coisas todas, vai chegar uma hora que vai travar. Eu me lembrei de um jogador da época do Botafogo, da década de 70,
o Gerson, né, foi campeão lá no México e tal, ele tinha pavor de avião. E ele jogava, acho que era no Botafogo na época, e muitos jogos ele saía antes de carro. Ele não ia com a equipe. Quando não tinha jeito, não. Ele entrava no avião e ia, mas ele tinha tanto medo que o Brasil, sendo um continente, os jogos espalhados por tudo que é lugar, ele não queria saber. Se ele pudesse ir de carro, ele ia. Olha como é que é prejudicial, né? Sim, sim. Gera uma tensão muito grande, mas você pode reprogramar isso aí. Perfeito. Essa é a ideia. Ninguém nasce com medo, sabe, o Fábio? A ansiedade nada mais é o que? Um medo de que algo aconteça. Né? De não dar certo, de não ser aprovado, de não ter o resultado que você espera, de não agradar, essas coisas todas. Ninguém nasce com medo. Criança não nasce ansiosa. Né? Conforme a gente vai falando as coisas para as crianças, conforme a gente vai interpretando as coisas, esse medo vai surgindo, essa ansiedade vai surgindo. É importante saber lidar. Eu falo muito, gosto de perguntar muito de criança, porque eu tenho um filho pequeno, né? Isso para mim não só as nossas conversas fora do programa, da gravação, mas aqui eu aprendo também. Eu já pego uns pitacozinhos, já puxo, aplica, né? Já aplica. Essa aí eu já estou guardando, essa que tu passou agora. Já pensei em várias outras coisas, só que se eu perguntar, eu vou sair da temática. Aí já vai para o outro lado. Quem sabe, de repente, a gente faz uma só de educação de filhos aí, né? Vai explodir, eu acho. É muito interessante. Para mim, mas a gente só está falando, quer dizer, não falando 100%, né, mas a princípio estamos falando da parte negativa da ansiedade. Né? E a ansiedade não traz nenhum benefício, só tem negatividade na ansiedade? Não, de jeito nenhum. Como eu falei no começo, a ansiedade ela é a que nos motiva. Se a gente não fica ansioso, né? Porque a gente precisa de energia para se movimentar, né? Então vamos pensar assim: nosso organismo, se você não coloca energia, você fica parado e não faz nada. Qualquer movimento, levantar o braço, está despendendo energia. Então, quando a gente quer fazer uma coisa, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele vai interpretar, opa, é uma coisa boa, né? Olha o querer aí, né? É uma coisa boa, eu quero. Aí a gente pensa nas consequências, a gente cria, às vezes, muita expectativa, isso pode ser perigoso, porque se a coisa não acontecer do jeito que a gente espera, a gente se frustra. Mas então, o que acontece? Você com aquela projeção positiva, o organismo vai liberar substâncias químicas que vão te fazer entrar em ação. Então, é uma motivação para você fazer aquilo que você quer. Posso dar um exemplo para ver se fecha com isso? Pode. Quando eu era adolescente, a gente sempre ia passar as férias em Saquarema. E aí passava as provas do fim de ano, e aí isso me motivava a estudar mais para não ficar em recuperação, não perder muito tempo, porque assim que todo mundo acabasse os compromissos de colégio nosso, eu e meu irmão, a gente ia para Saquarema logo depois do Natal e só voltava de Saquarema, né, ao fim das férias. Então, assim, isso seria um exemplo, isso me gerava uma ansiedade tremenda, né? Chegar no final do ano, caramba, tomar que chegar com as provas e tal. Seria um exemplo de uma ansiedade positiva, então? Com certeza, porque o teu movimento, o teu objetivo, olha a projeção de futuro, né? Então, a projeção de futuro era o quê? Eu quero ir para Saquarema curtir minhas férias. Só que você sabia que para ir mais cedo lá, para curtir mais tempo, você não poderia ficar em recuperação. É ação e consequência, né? Em tudo na nossa vida é ação e consequência. Aquilo que eu falei, você pode fazer a escolha que você quiser, mas você não está livre da consequência que você vai ter. Então, no teu caso aí, eu vou estudar, porque a consequência que eu quero e que eu vou ter
Eu estudar é o quê? Passar de ano direto, não ficar em recuperação e poder curtir minhas férias em Saquarema. Então, a tua motivação para estudar é uma motivação positiva, porque tinha um pensamento, uma projeção de futuro. O que a gente vê muito hoje em dia, desculpa, os jovens não querendo estudar, falando, é chato, é um saco ter que estudar. Por quê? Qual é a projeção de futuro que eles têm, né, na importância de estudar? Não tem. Eu acho que é o mal do adolescente também, né? Das gerações. Né? A gente não pensa muito assim, tipo, tem que cumprir tabela aqui, né? Porque isso aqui... Eu lembro muito de falar, cara, por que eu gosto? Por que eu quero estudar história? Eu quero saber que 1500 e não sei quanto. Para que isso? E depois as coisas mudam, né? Hoje em dia eu sou apaixonado, eu adoro filme biográfico, adoro e gosto de Segunda Guerra Mundial, de história do Brasil. Acho interessantíssimo. Mas quando você é novo, talvez isso desanime, né? Você Sim. pensa, para que eu vou estudar isso? Porque talvez também o método de ensino também não seja perfeito, né? Isso influencia muito também hoje em dia, né? Porque não adianta os professores querem dar aula hoje em dia da mesma forma como era antigamente, se os jovens de hoje em dia não são mais os mesmos jovens de antigamente. Exato. Né? O mundo mudou. E hoje com a internet... os quereres mudaram e o ensino parou há 50, 60 anos atrás. Sim. Nossos bisavós eram ensinados como os nossos filhos ainda são ensinados na maioria do Brasil. Exatamente. O meu filho fala, nessas coisas eu pesquiso na internet. Eu estudo na internet. Para que eu tenho que ir para a escola para aprender isso? Aí achar um bom argumento para convencer de que é importante para a escola, né? Haja ansiedade, né? Haja ansiedade. Exatamente. Cara. Assim, existe nível de ansiedade? Assim, como é que eu posso saber? Porque se a ansiedade também ajuda, como que eu posso saber quando eu estou num nível acima? Quando eu ultrapasso a curva e consigo identificar que eu estou tendo um problema por causa da ansiedade? Então, a ansiedade nociva, ela te gera comportamento ruim, negativo. Ou vai te paralisar, ou você vai buscar uma compensação em alguma coisa para te dar prazer daquilo que está te gerando mal-estar. Porque a ansiedade boa, ela vai te movimentar, né? Você vai para uma academia, você vai estudar o que você gosta de estudar, você vai sair com os amigos, vai te fazer entrar em ação de forma positiva. Aí as pessoas às vezes falam, não, mas aí eu estou indo para o shopping, vou fazer compras, né? Uma ansiedade positiva? Depende. Você está indo para o shopping fazer compras para comprar algo, para te dar prazer, para compensar algo que você está frustrado? Não é uma ansiedade positiva, você está buscando uma compensação. A pessoa que vai atacar tudo que é doce da geladeira, da despensa, porque está ali inquieta, porque tem alguma coisa incomodando que não para prestar atenção no que está incomodando. É uma ansiedade negativa. Né? Então, a ansiedade positiva, ela te leva para uma ação positiva. A ansiedade negativa, ela ou te paralisa, né? Você fica lá parado, sem entrar em ação, sem saber o que fazer, né? Ou fica lá deitado na cama, no sofá e não faz nada. A própria procrastinação não deixa de ser uma ansiedade nociva, porque você não consegue entrar em ação, você não consegue entrar em movimento. Então, a ansiedade ruim, ela justamente te leva a resultados ruins, negativos, consequências ruins. Esse é o padrão. Fora tem as próprias questões, né? Se você conhece bem o seu corpo, você sabe o que é o seu normal, se você sente que o coração está mais agitado, se as mãos estão mais molhadas, é o quê? É uma ansiedade. O organismo está reagindo em relação a alguma coisa. Porque existe uma grande diferença, né? Nem tudo é consciente. A gente só tem 5% das nossas experiências na nossa consciência. O resto tudo é inconsciente. Então, às vezes, você tem sensações no seu corpo
porque seu organismo interpretou, captou alguma coisa e está reagindo em relação a isso, e às vezes você não tem consciência daquilo ainda. Aí volta a falar, por isso que o autoconhecimento é muito importante. Quando você para prestar atenção no que está acontecendo, que eu estou tendo essas sensações. Perfeito, perfeito. Assim, você teria, quais seriam as suas propostas para quem quer ter uma vida plena, serena, sem sofrer males, que a ansiedade traz e limita tanto, né? Quais seriam as propostas não digo as suas propostas, né? Uma proposta de reprogramação? O que a neurociência diz? O que a psicologia diz em relação a isso? Então, o primeiro passo é você ter essa consciência, né, de que você precisa mudar. E aí é você se perguntar se você realmente está pronto para começar a mudar, fazer algo diferente. Porque, como eu falei, não adianta você querer um resultado diferente se você continua fazendo as mesmas coisas. Algumas pessoas, às vezes, falam para mim, Silvia, mas é muito difícil. Eu não estou falando que é fácil. Né? Em nenhum momento eu estou colocando que reprogramar a mente é fácil. Lembra que a gente falou? Se você foi programado lá atrás, na tua infância, de forma errada, e levou anos para perceber isso, não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir reprogramar. Você consegue? Consegue. Quanto mais novo você é, mais rápido você reprograma. Agora, tudo depende também do teu empenho, do teu comprometimento, do teu investimento na tua reprogramação, na tua saúde como um todo. Né? Então, para a gente ter resultado diferente, a gente precisa fazer as coisas de forma diferente. Né? Tem uma frase que eu gosto muito do psicólogo Carl Rogers, né? É uma linha de atendimento que eu sigo dentro da psicologia existencial humanista, né, que ele fala que a vida plena é um processo. Né? Não existe um estado de ser. A gente não é aquilo que a gente é. A gente está no processo, ninguém nasce pronto. A gente segue se construindo ao longo da nossa vida. Então, para a gente alcançar a plenitude, quando a gente está no aqui e agora, a gente precisa viver no presente, com as experiências do passado ressignificadas, caso tenham sido negativas. E se as experiências são positivas, ok, a gente segue seguindo a nossa vida sem problema nenhum. Mas as experiências negativas, elas precisam ser ressignificadas. E aí a gente tem projeções de futuro, de esperança, porque só assim a gente vai entrar em ação assertiva e positiva aqui no presente. Senão a gente fica, né, ansioso, futuro, passado, e não vive. E aí, quanto mais e melhor você entender do seu propósito de vida, né, o seu lugar no mundo, que você onde você quer chegar, mais clareza você vai ter do que você quer para a sua vida. E aí a sua ação no presente vai ser muito mais assertiva. Né? Até porque a gente, se não sabe para onde a gente vai, qualquer coisa serve? Não, qualquer coisa não serve. E nada cai no nosso colo de paraquedas. Né? A gente precisa mesmo passar por um processo por conta do começo, do meio e do fim. A criança não nasce correndo. Né? Esse cérebro ele precisa se desenvolver, amadurecer para ela sentar, rolar, sentar, engatinhar e aí começar a andar para depois correr. Se você pula um processo, vai dar problema depois lá na frente. Exato. A gente já falou, você comentou sobre medo, falou sobre ser impulsivo, ser inseguro, falou de vários adjetivos até agora, né? Mas, assim, ficou marcado, assim, o que o medo, a insegurança, a impulsividade tem a ver com a ansiedade? Então, o que a gente precisa refletir é que várias situações, né, da nossa vida que a gente não finalizou por conta de medo, de insegurança, ou a gente falhou, né, ou agiu, como você colocou, de forma impulsiva, a gente não tem essa
visão 360 graus. Né? A gente precisa ter uma visão do todo para a gente conseguir tomar uma decisão de forma cautelosa, de forma assertiva. Por quê? Imagina você dentro de um labirinto e tentando achar uma saída. Você vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar e não vai achar saída. Agora, se você olha o labirinto de cima, fica tudo muito mais claro para você achar a saída, não é? Então, quanto melhor a gente se conhece, melhor a gente sabe o que dói, o que não dói, o que dá medo, o que dá insegurança, entende de onde vem esse medo, entende o porquê da insegurança, entende por que a gente às vezes é impulsivo demais e não consegue segurar essa impulsividade, a gente aprende a controlar todo esse mal-estar que a ansiedade gera. Porque a ansiedade ruim, por volta a falar, ela só é ruim porque a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. A gente não está se conhecendo para saber respeitar os nossos limites. Aí vai gerar um comportamento ruim. Certo. E como é que a gente vira essa chave e muda a atitude ansiosa? Então, o que a gente precisa também entender, todas as pessoas, até as mais programadas positivamente, mentalmente, elas passam por essa ansiedade ruim, né? Porque não tem como a gente evitar que os fatos aconteçam na nossa vida. Mas, dependendo de como a gente interprete esses fatos, a ansiedade ela pode se tornar positiva ou vai se tornar negativa. Então, de uma situação onde você ficou com medo de algo, e se você permite que esse medo te domine, isso vai te gerar uma ansiedade ruim de paralisação e você não entra em ação. Agora, diante de uma situação de medo, você identifica o que está te gerando medo, de onde está vindo esse medo, você sai da situação, naquilo que eu falei, olha o labirinto de cima, dá um passo atrás, olha, né, com essa visão 360 graus e se pergunta, o que eu posso fazer para vencer isso? De que forma eu posso sair dessa situação? Né? Então, você vai ter resposta. Eu costumo sempre falar para as pessoas, se um amigo teu vem e te pede um conselho, você não tem sempre uma resposta para dar para ele? Se vai ser boa ou não, a gente não sabe. Mas você sempre tem uma resposta. Quem perguntou, né? Foi ele, né? Pois é. Por que a gente não tem para a gente? Exato. Porque quando a gente está dentro da situação, existe o nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional entrando em ação. E aí, o que acontece? Se a gente não sabe dominar as nossas emoções, se a gente não tem inteligência emocional, a gente se deixa levar por nossas experiências do passado ruins e a gente vai reagir em vez de agir. O cérebro vai lá no arquivinho, né? No arquivão. Exatamente. Exato. Perfeito, perfeito. É aquela questão que você fala sempre do como a gente escolhe começar o dia, né? Exatamente. Né? Porque assim, eu falo para as pessoas sempre que a gente todo dia, quando acorda, a gente tem apenas duas escolhas. Somente duas. Você escolhe ter um ótimo dia, você escolhe ter um péssimo dia. Você escolhe ter um ótimo dia, o que acontece? Todo o teu movimento para o teu dia é de forma positiva. Isso quer dizer que não vai acontecer nada de ruim? Não, mas teu olhar para aquilo que foi ruim vai ser o quê? Dando solução, buscando alternativas. Então, faça sol, faça chuva, você escolheu ter um ótimo dia. Tá chovendo, legal, vou ter que levar o guarda-chuva, né? Vou ter que pegar um ônibus, não vou poder ir a pé. Tá fazendo sol demais, vou botar uma roupa mais fresca para não sentir calor. Quer dizer, você busca soluções e alternativas positivas porque você não quer se estressar, não quer se aborrecer, né? E quer ter um ótimo dia.
Agora, você acorda de manhã cedo. Ai, que droga, eu tenho que levantar, né? A pessoa já chega assim, parece que tem um mundo nas costas, né? Ai, eu tenho que acordar mesmo, a famosa segunda-feira, né? Ai, hoje é segunda-feira, né? Começa tudo de novo. Que bom que está começando tudo de novo, né? Você está tendo mais uma chance, mais uma oportunidade para fazer diferente, né? Mas um cérebro com padrão de funcionamento negativo, ele vai olhar para todas as situações como ruim, como um problema, como uma dificuldade. E aí você fala, eu tô vendo que hoje o dia vai ser um ó. Vai chegar de noite, né? Você vai passar pelo dia, só coisa ruim acontecendo. Porque teu foco de atenção tá para o quê? Para aquilo que você escolheu de manhã cedo. Só coisa negativa. E vai chegar no final do dia, não falei? Que o dia foi horrível, que o dia ia ser terrível? Lógico, você escolheu isso lá atrás. Então você fez acontecer. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso cérebro leva ao pé da letra aquilo que a gente coloca para ele. Então, se eu crio uma expectativa demais, além do que realmente deve acontecer, eu vou gerar uma ansiedade muito grande, vai me gerar uma frustração também muito grande. Se eu crio expectativa, porque esperando que o outro vá fazer alguma coisa que não depende de mim para fazer acontecer, que garantia eu tenho que o outro vai fazer? Né? 100% de chance de eu me frustrar, porque o outro, se fizer, não vai fazer como eu gostaria, da forma que eu queria, no tempo que eu queria e por aí vai. É impressionante a programação do cérebro, né? Você estava falando, dando esses exemplos, e eu lembrei de um exemplo que aconteceu comigo. Quando minha esposa ficou grávida, gente, tá todo mundo tendo filho, sempre, mas você não está percebendo isso, você não está focado nisso, nem pensado em ser pai. Quando eu comecei a pensar em ser pai, comecei a reparar, estudar mais coisas de gravidez, reparar melhor numa mulher grávida e tal, mas isso não acontecia com a frequência que acontecia quando a Renata ficou grávida. Quando a minha esposa ficou grávida, parecia que eu andava na rua e estava cheio de gente grávida. Parecia que estava todo mundo grávida. Sempre teve, só que você nunca prestou atenção. Exatamente. A questão de você acordar e estar preocupado com a gravidez dela, ver a barriga grande e tal, e aí você vai na rua para resolver alguma coisa, o cérebro está pensando naquela situação. Uhum. Né? E eu via um monte de gente grávida. Gente, a fase realmente de reprodução está grande, né? Isso. Não era isso, tá? Isso Uhum. sempre aconteceu. Então, é a questão se eu acordo pensando que o dia vai ser ruim, eu vou observar tudo de ruim, mesmo que aconteça coisa boa. Exatamente. Seu exemplo bateu exatamente o que acontecia. Isso para tudo. Aí eu pensar em comprar um carro amarelo e ver que tem um monte de carro amarelo, mas no dia a dia você não repara. Uhum. Né? E não é táxi. Exatamente. Você fala, não tem um táxi. Quando você precisa, não tem. Mas se você observar bem, quando você para no sinal, geralmente tem um monte de carro amarelinho, um monte de táxi. Sim. Mas você não repara isso quando você não precisa. Exatamente. Seu cérebro vai dar atenção para aquilo que você está dando foco. E aí ele vai te dar um resultado, resposta em relação àquilo ali. Ele é bem obediente, só é burro porque ele não sabe discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Por isso que tem que estar programando corretamente. E se já fez errado, tem que reprogramar. Porque exatamente. Você não sai desse círculo aí. É uma roda viva, né? É uma roda viva. Me lembrei de uma outra situação. Só para sacramentar isso aí. Uma vez eu fui numa boate, e aí era ali na Cinelândia, e era uma boate que você descia uma escadaria assim. Era um antigo. Ai, cara, eu esqueci o nome da boate. Depois virou Mariozinho, teve várias passagens, mas era um bar conhecido, já foi até tema de música, era muito antigo. Nice, Café Nice. Mas na época não tinha esse nome mais não. E aí,
eu olhei, tinha um cara, tipo um senhor, todo ajeitadão, com uma peruca e uma garrafa de uísque e um copo de uísque assim, mesa. E ninguém estava na mesa dele, ele estava olhando todo mundo e observando, tudo, ele bem austero, assim. E aí eu observei que acima dele tinha uma foto dele. E do lado tinham outras fotos dele naquela mesa com pessoas conhecidas, famosas, alguns atores, jogadores de futebol e tal. E o cara parou no mundo, ou seja, toda noite ele ia para a mesa dele, sentava naquela mesa e ficava sentado naquela mesa naquela posição. Há uma repetição de padrão aí. O cara não se livrou. Tipo, aquilo virou uma coisa tão importante para ele que ele parou naquele personagem ali, parou naquele uma, né, mais um exemplo do que congelou, e a vida parou, não fez mais nada. Não fez mais nada. Ele... Não aumentou nem as fotos lá para colocar no local, porque não fez nada diferente. E tinha foto lá que você via que ele estava muito mais novo. Ou seja, o cara estava fazendo aquilo ali bobear há décadas, ou uma década, não sei. Né? Simplesmente ele parou, ele congelou. Ele não estava pensando nem no futuro, nem no passado. Ele só queria manter aquele momento. Né? Programação, né? Aí tem pessoas que às vezes ficam muito também, né? Que as pessoas às vezes falam, né, da famosa zona de conforto, né? Ah, não, tá ali na zona de conforto. Só que a zona de conforto não é, na realidade, algo confortável, né? Você não está na zona de conforto que você quer parar no tempo, você tem medo de agir. Tem medo de repetir alguma coisa, entrar em ação e dar ruim de novo. Então você fica parado. Deu certo aqui, não vou mexer. O time está ganhando no cimento. Tem algumas frases populares que eu detesto. Que são congelantes. É encarado como uma verdade absoluta. Sim. E quando você discorda, as pessoas te olham assim, tipo... Padrão. Não faz isso aí não para tu ver. Padrão de repetição, de funcionamento. Então vira uma verdade. Uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Cara, eu não curto. E eu acho até um tema para você fazer um livro, Silvio. Como reprogramar os ditados populares. Entendeu? Eu acho uma palhaçada. Diga-me com quem anda, sei quem és. Pô, irmão, eu ando com quem eu quiser. Se o cara é bom ou ruim, e isso é companhia. Cabe a você interpretar ou fazer aquilo ou não. Exatamente. E tudo depende da orientação e da forma como você interpreta e faz sentido aquilo para você. E se você está bem equilibrado, programado, você especialmente vai procurar uma companhia para te desequilibrar, né? E assim, bom, existe até companhias, você pode falar melhor que isso, que te desequilibrem. Mas, assim, você aceita se quiser. Você desequilibra se quiser. Né? Existe uma questão aí também, né? Que é aquela coisa, como o nosso cérebro funciona à base de repetição, você tem teus valores e teus princípios. Né? Você começa a andar com pessoas com valores e princípios diferentes de você, de tanto você andar com aquela pessoa com valores e princípios diferentes, se você não para refletir, para modificar essa sua companhia, daqui a pouco aquela verdade do outro passa a ser a sua verdade. Então, nesse caso, o dito popular tem razão. É perigoso se você não tiver uma personalidade muito forte, não tiver consciência do que está acontecendo. Olha, pauta para isso. Anota nesse caderninho aí. Isso dá pano para manga, hein? Pode anotar. Já tô dando gancho aí para outras pessoas. Aí, pô, né? O mundo é livre, cada um faz o que quiser, mas quem ganha boa eu acho, pelo menos. Você, voltando para... Bom, tudo é reprogramação, né? Mas a gente acaba abrindo um pouco o leque também para não ficar uma coisa maçante, né? Falando sempre da mesma coisa e do início ao fim engessadinho, né? Mas você vem ensinando nos conteúdos todos que você tem nos canais, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, blog, site, que a programação cerebral acontece
justamente por causa da repetição de experiências. Até é engraçado que você acabou de falar isso, né? Que a repetição pode te prejudicar, nesse caso de uma companhia equivocada. Mas, então, as causas da ansiedade também podem estar no passado, em repetições do passado? Sim, com certeza, porque dependendo de como a gente foi educado e de como a gente aprendeu a lidar com essas questões emocionais, os nossos sentimentos, o que a gente aprendeu por observação, e aí é um parênteses que eu faço. As crianças, elas aprendem muito mais por observação do que por palavras. A comunicação não verbal ela é aprendida muito antes da criança aprender a falar. Então, 90% do que a criança aprende é pelo que ela observa. Apenas 10% da aprendizagem dela é através das palavras. Então, tudo que é aprendido por observação e pela experiência ao longo de toda a nossa vida, de como a gente interpreta isso tudo, isso pode influenciar diretamente na forma como a gente encara as coisas e vê o mundo. Então, se a gente, por exemplo, uma criança que por algum motivo interpretou algo que aconteceu como ruim, doído para ela, começou a chorar. E aí os pais falaram para ela, para de chorar, ou para de chorar por besteira, ou engole o choro. Brigam com a criança porque ela está chorando. Não validam esse sentimento. O que acontece? Os pais falam para parar de chorar, falam para engolir o choro. Por quê? Porque eles estão incomodados com o choro da criança porque não sabem o que fazer com aquilo. Então, é mais fácil porque a criança obedece, você altera a sua voz, você manda ela parar, ela vai obedecer porque vai ficar com medo e aí você se livra do problema. O que você desenvolveu na criança ali? Ela sufocou o sentimento dela, ela não pôde extravasar ali a frustração dela porque ela estava chateada, porque não gostou do que estava acontecendo, ou até porque de repente caiu e estava doendo. O cérebro da criança ela interpreta isso aí como o meu sentimento não é importante. Se meu sentimento não é importante, o que eu faço com isso? O organismo está sentindo. O organismo teve uma reação. Vai gerar o quê? Reação no corpo. Se eu não posso extravasar, isso fica o quê? Aqui dentro. Qual vai ser a consequência disso? Ansiedade. Toda vez diante de uma situação que a criança vai, vai abrir o gatilho daquela memória, daquele momento que ela ficou triste, ficou chateada, ia chorar, quer dizer, chorou e foi repreendida, numa situação novamente ela vai ver o pai e a mãe, já vai ficar dura. A gente vê muitas vezes a criança, você vê ali forçando engolir, do tipo, engole o choro, não vai chorar. Ou meninos, às vezes, quando tem uns pais mais machistas, homem não chora, você é um homem ou é um rato? Que fica aqueles jargões antigos usados. E, gente, sentimento é sentimento, independente do sexo. Se é menino, se é menina, se é adulto, independe, sentimento. Então, se a gente aprende, criança está chorando, você vai e valida o sentimento dela. Filho, pegar um exemplo, criança queria ver televisão, até mais tarde, está vendo televisão, mas os pais chegaram e entenderam que é hora de tomar banho para ir dormir. E aí a criança começa a chorar porque ela queria ver televisão. Se você chega para a criança e fala, filho, eu entendo que você gostaria de ver a televisão, continuar vendo, mas você já assistiu, agora é o momento de tomar banho e hora de dormir. Amanhã você pode assistir novamente. A criança se sente validada no sentimento dela, ela vai continuar chorando, de repente, tentar? Vai, principalmente se em algum momento ela conseguiu ganhar o que ela queria no choro. Que é uma coisa que também que a gente pode começar a refletir o que leva a criança a fazer uma birra. A criança... Dosar, A dosagem ali é fundamental, do que não pode. Então, quando você é firme, mas com gentileza,
Agora não é mais o momento de ver televisão, agora é o momento de tomar banho e depois dormir. A gente vai contar uma história quando você estiver na cama. Então, a criança é validada no sentimento dela, ela entende que as vontades dela não podem ser feitas o tempo todo e isso não vai gerar uma ansiedade ruim porque ela foi respeitada. Sim, é uma nuance difícil, né? Que entra até numa questão porque, principalmente para quem está criando filho, né? No meu caso muito, né? Já falei não sei se eu comentei no outro episódio, mas já comentei hoje, eu tenho um filho pequeno. Então, assim, a gente fica sempre na dúvida, segundo o que foi passado agora, se a gente não deve repreender. Porque, assim, para reverter uma situação dessa, que a gente julga que não está correto, a gente muitas vezes acaba repreendendo. E será que eu repreendendo, eu não causo uma invalidação da emoção da criança? Até se esse choro for nitidamente de birra, for um ataque de raiva, é bem difícil essa nuance aí, né? Então, tudo vai partir de como você vem funcionando com o teu filho desde o começo. Porque se você diz não para o teu filho, depois você diz sim para o teu filho, diz não novamente, diz sim, ou a criança está chorando e aí você não consegue manter a sua palavra. Ah, então toma, vai lá e para de me encher o saco. Né? Muitos pais que às vezes fazem isso. O que a criança aprende? Porque a criança é muito esperta. Né? Então ela aprende porque a mensagem que você deu foi isso. Insiste que você consegue o que você quer. A noção de tempo para a criança não existe ainda. Então, para ela, chorar 1 minuto, chorar 10 minutos, bater pé, espernear, fazer e acontecer, é indiferente. Porque o objetivo dela, o foco dela é naquilo que ela quer. Se em algum momento ela conseguiu, toda vez que ela quer alguma coisa, ela vai fazer novamente. Então, como modificar isso? A gente precisa ser firme, com gentileza. Não é bater, não é botar de castigo, né? Mas é colocar, olha só, não tem mais. Ser firme. Né? Quando a criança é muito pequenininha, que essa lógica dela ainda não existe, não funciona, porque ainda o cérebro ainda não amadureceu o suficiente, você desvia a atenção da criança daquilo que ela está querendo. Então tá lá, eu quero. E filho, vamos lá pegar a roupa ou a bola para a gente jogar bola? Né? Então você desvia a atenção da criança daquilo que ela está querendo para alguma coisa que ela gosta, que você sabe que ela gosta, que vai ser legal. Rapidinho ela para de fazer aquela birra e vai se divertir. Quando é um pouco maior, que já entende que a insistência funciona, você vai olhar firme, abaixar na altura da criança, olhar firme para a criança, chega e sai de perto. Porque a criança só vai continuar se ela tiver palco. Se você dá plateia para a criança, ela vai continuar até ela conseguir. Porque ela sabe que uma hora você não vai aguentar e vai ceder para ela. Excelentes dicas, porque com isso você não invalida a emoção dela também, né? Exatamente. Não vai gerar ansiedade, né? Ficou explicado para ela. Exatamente. Não é fácil, né? Mas fica explicado. Não, então, é por isso que a gente também precisa ter consciência de como a gente está. Você está num dia estressado, se aborreceu, não está bem emocionalmente, a chance de você esbravejar, brigar, xingar, fazer acontecer, até bater no filho, quando ele insiste alguma coisa, é muito maior. Ou ceder e falar, deixa para lá, exatamente, toma logo. É muito maior. Por isso que a gente precisa respirar fundo. Meu filho não tem nada a ver com isso. Meu papel é educar. Aí eu não estou em condições. Chama a esposa e você pode me ajudar aqui que eu não estou bem?
entendeu? Ou chama o marido, né? Por isso que marido e mulher precisam falar a mesma língua, porque se um fala uma coisa, outro fala outra, a criança percebe isso, começa a jogar um contra o outro para conseguir o que quer. Então tem que ter muito cuidado também, né? Ah, eu sou separado, não tem ninguém. Chega para o teu filho e fala, eu não estou bem. Não tive um dia muito bom, não tem nada a ver contigo, né? Isso com a criança que já é mais velha. Não tem nada a ver contigo, eu não estou bem. Você pode colaborar comigo? Você está avisando que não está bem. Se a criança insiste e aí depois chega para lá, você avisou. Lógico que depois você vai pedir desculpas, né? Porque você errou, você não conseguiu se controlar, mas a criança provocou. Né? Aquilo que a gente falou. Você não tem como, quer dizer, você pode fazer a escolha que você quiser, mas você não tem como se livrar das consequências. Eu te avisei que eu não estou bem, que eu estou com minha paciência curta, você escolheu insistir, tomou bronca. Certo. E quem quiser tomar nota disso aí, você já falou umas 10 ou 12 possibilidades. Papel e caneta na mão. De não gerar ansiedade nem para a criança, nem para o adolescente, nem para você, nem para o seu esposo, nem para a sua esposa. Apenas falando, usando as técnicas de programação cerebral. Ou seja, você não vai deixar a pessoa ansiosa, ou vai deixar o mínimo possível, né? Aquilo que eu faço, deixar for puxando, né? Vou falando. Já deu várias dicas para não gerar ansiedade. Não, mas você completou, matou a pau. Acabou que o exemplo é um exemplo de filho. Essa não estava no script, eu fiz uma pegadinha contigo. Mas você já matou a pau, porque são muitas dicas para você não gerar ansiedade na criança. Sim. Que normalmente você faz isso aí mesmo, você falou. Ou deixa a vida de costas e não quer saber, joga para o cônjuge, né? Tem essa história também. Transfere para o outro, né? Toma isso. Que a bola é sua. Olha o seu filho aqui. É igualzinho você, então resolve. Virou só filho único, né? Filho feio não tem pai, né? Na hora de virar os olhinhos estava bom, né? Mas na hora de assumir, aí é do outro. Exatamente. Isso acontece o dia inteiro, ainda mais com pandemia, né? Eu imagino quem tem 2, eu tenho 1. Agora quem tem 2, 3 em casa. Sim, e de várias faixas etárias. Então, por isso, assim, acho que o tema ansiedade tem tudo a ver. Acho que por isso que muitas pessoas marcaram esse tema no questionário, e muitas pessoas, no questionário, na nossa pergunta, muitas pessoas escrevem para você pedindo para falar sobre ansiedade. Sim. Eu acho que agora está explodindo, né? Acho que a caixa de seu zap pessoal deve estar bombando. Ansiosa. Não aguento mais comer chocolate. Só fazendo parênteses aqui, eu me lembro quando eu estava organizando, vendendo algumas coisas para vir aqui para Portugal, né? Aí eu botei algumas calças minhas para vender. E aí teve uma pessoa que fez um comentário ali, assim, comeu todas, engordou pra caramba, tá desfazendo das roupas. Ela falou assim, não sabe de nada, deixa eu pensar, vai estar tirando por si, né? Ok. Mas eu ia falar, ela deve estar passando por isso, tipo, tô comendo pra caramba em casa. Eu sou um que tem que me organizar. As minhas roupas estão cabendo, mas não tem como, né? Você tem que se programar o dia inteiro mesmo para não ficar muito ansioso, né? Botar atenção mesmo e perceber o que realmente está te gerando ansiedade para você buscar um outro caminho mais assertivo e não alimentar a ansiedade. Senão você vai, né, retroalimentando, isso acaba sendo muito nocivo. E como a ansiedade acarreta outras coisas, né? Então, você acaba não só sofrendo de todas as consequências físicas que ela traz, de palpitação, sudorese, tudo que é de ruim, mas você acaba se alimentando mal,
Você fala assim, ah, cara, eu não vou fazer comida, não estou com paciência para isso, eu já tenho que fazer uma outra coisa, tenho que trabalhar, eu estou trabalhando em casa. Mas Então, não é nem isso, Fábio, é autossabotagem mesmo. Por quê? Como está te gerando desprazer, ansiedade, o cérebro quer buscar o quê? Prazer no caminho mais rápido, né? haja Então, chocolate. o chocolate é mais rápido, dá prazer. Um Fast hambúrguer é food, mais né? rápido, dá prazer, É. entendeu? Então, é autossabotagem mesmo. É. E o engraçado é que eu trabalho home office há muitos anos, né? Mas principalmente quem nunca trabalhou home office achava assim, primeiro que nem entendi esse termo, né? Home office. Né? Isso aí é uma coisa mais recente. Eu estou nessa desde 2004. Então, quando eu falava isso, o pessoal, home o quê? Né? Eu trabalho em casa e tal. Com o quê? Ah, web design. Ah, o que é web design? Então, tem tanto tempo que, para mim, trabalhar em casa não faz tanta diferença, mesmo em pandemia. Né? Mas quem não está acostumado com isso, eu imagino o grau de ansiedade, porque fica na visão do coletivo que trabalhar em casa, você trabalha pouco, que você não trabalha, que você tem tempo de ver uma televisão, que você tem tempo de sair para resolver o que quiser. E não, a carga horária de trabalho em casa É muito maior. é muito maior. E aí eu imagino que muitas pessoas devem ter marcado a ansiedade porque estão passando por isso, porque não estão em Sim. casa de férias. No É. início eu vi gente vibrando no início da pandemia. Ah, vou ficar em casa, que beleza. Cara, espera. Depois da segunda semana. Exatamente. Haja ansiedade, né? Haja ansiedade. É, E é difícil, né? Mas, enfim, a reprogramação cerebral está aí para isso. Né? isso aí. E eu falando, completando o raciocínio, é difícil fazer uma autoanálise, assim, identificar que eu estou num grau de ansiedade acima do que é considerado benéfico. É muito difícil eu conseguir fazer essa autoanálise. Não é difícil se você se auto-observa, né? Porque se você se conhece, você sabe o que é o seu padrão normal. E aí, tudo que sai do teu padrão normal é ansiedade ruim, né? Então, se você é uma pessoa tranquila, de repente começa a andar de um lado para o outro, é sinal de ansiedade. Se você não rói unha e de repente a mão não sai da boca lá, você está quase que comendo os dedos todos, isso é ansiedade. Porque o que o organismo vai fazer, né? Essa agitação toda e mal-estar interno, ele vai tentar jogar para fora de alguma forma, né? E cada um vai reagir de um jeito. Tem uns que às vezes aparecem placas vermelhas no corpo, né? São as dermatites que vão aparecendo por conta da ansiedade. Meu filho, por exemplo, né? Em períodos de prova na escola, o pé dele enche de desidrose. Desidrose são aquelas bolinhas de água, né? Que cria no pé por conta do estresse. É uma ansiedade tão grande que gera por conta disso, ele fica cheio de desidrose no pé. Então, cada um vai reagir de uma forma diante à ansiedade. Então, se você se conhece, você percebe que você está saindo do teu padrão normal, está surgindo coisas em você que não está normal, muito provavelmente ansiedade. Lógico, está perdendo muito cabelo. Pode ser da ansiedade? Pode, mas tem que ver se de repente está faltando alguma vitamina, né? Mas tudo que sai do teu padrão normal, isso é ansiedade que está te gerando aí um mal-estar. E aí a nossa respiração é a primeira coisa que vai descompensar. Então, se você começar a perceber que também está respirando de uma forma mais agitada, você faz uma pausa para parar para respirar direitinho, né? Respiração profunda para encher o diafragma para você equilibrar o teu organismo novamente. Porque senão daqui a pouco, em menos de 10 minutos, você pode fazer uma crise mais aguda de ansiedade que pode, quem já teve síndrome do pânico ou está num processo de síndrome do pânico, pode fazer uma crise de pânico aí sim. Sim, você falou da respiração, até lembrei. Vamos, se você achar uma boa ideia,
publicar aquele GIF animado Ah, sim. que Pode ensina colocar. a fazer A respirar. respiração, né? Eu até lembrei disso agora, você falou isso e depois você me manda. Sim. Vamos acertar isso para botar isso junto com Aham. o material, para todo mundo ter Tá. acesso. Para criança tem um diferente, né? Para criança é um peixinho que tem o barulhinho da água, né? Então o peixinho é o baiacu, né? Do Nemo, que ele quando fica estressado fica todo inchado, né? Sei. Então é ele estressadinho lá, todo inchado e trabalhando a respiração. Então para a criança, quando o peixinho ele sobe, você inspira e quando Bacana. ele desce, você expira, né? Então, com o barulhinho da água, também das bolinhas, Já dá né? uma Vai acalmando a tranquilizada. criança, é uma forma mais lúdica para a criança. Ah, perfeito. Vamos botar assim, vamos disponibilizar esse material. Uhum. É muito Sim. bacana, é muito bacana. Quando a gente publicar a nossa gravação aqui, vamos colocar junto. Uhum. Já vou deixar até anotado aqui. E, cara, esse tema eu acho que dava para fazer, sei lá, 5 horas de live. De live não, de gravação, né? Na live eu não sei, eu acho que com a interação das pessoas, que futuramente a gente está testando como fazer aqui para fazer as lives, acho que futuramente as lives vão ser gigantes. Porque Uhum. um tema desse, o que ia rolar de pergunta ao vivo, né? Mas fica já a dica, né? Tá? Quando o pessoal vê o material, formular a pergunta que a gente vai respondendo, assim, vai respondendo. Quando eu falo a gente, eu auxilio a parte técnica, né? Para a Silvia não perder as respostas. Mas quem responde, gente, é a Silvia, tá? Eu não sou psicólogo, nem tenho formação em neurociência. Eu sou consultor em marketing digital, formado. Minha formação até é ciências contábeis, mas eu acabei indo para o mundo do marketing. Enfim, mas pode fazer as perguntas que a gente vai responder. A Silvia vai responder, a gente vai preparar o material para ela responder tudo. Quanto mais perguntas, melhor. Então, isso daria pauta aqui para mais horas, horas e horas. Mas, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, eu achei que foi muito bacana. Espero que todos gostem, né? Eu queria, assim, uma dica assim, de ouro para reverter a ansiedade. Seria, para finalizar aqui, já com Eu o acho que seu... assim, não dá para ter uma dica só, né, de ouro, Isso. porque não existe um único passo. O primeiro passo é realmente você identificar que está ansioso e aí olhar a situação de fora. Como eu falei, a questão do labirinto. Quando você está dentro do labirinto, você não consegue ter essa visão 360 graus para olhar o todo e saber o que está acontecendo para o que você vai fazer. Então, sai da situação, olha a situação de fora e aí você vai ter essa visão melhor e se perguntar o que eu posso fazer neste momento, porque a gente está no aqui e agora e é agora que você tem que entrar em ação. O que eu posso fazer neste momento para eu me sentir melhor? Nem sempre a gente tem recursos à nossa mão. Às vezes eu falo, você está em casa, busca uma comédia, se você gosta de comédia, né? No YouTube, bota uma música para tocar, pega um papel, uma caneta, escreve o que você está sentindo, faz um desenho, mas nem sempre a gente tem os recursos à nossa mão para a gente poder usar, né? As técnicas para poder diminuir essa ansiedade. Mas a gente tem um recurso que é maravilhoso, a nossa mente. Então, é um excelente momento para a gente trabalhar nossa imaginação e nossa criatividade sendo o nosso melhor amigo. Então, o que você vai fazer? Se a praia é um lugar que te acalma, você vai se projetar para uma praia, entrando na água, olhando o mar, as ondas, aí você vai né, traçar na sua mente o melhor cenário. Não vai imaginar um afogamento, né? Porque aí você vai piorar mais ainda a sua ansiedade. Mas imaginar um cenário agradável, se a praia, se de repente no meio do verde, de flores, mata, né? O que for agradável para você.
se projete para aquele lugar e trabalhe a sua respiração. Porque, como eu falei, a respiração é a primeira coisa que descompensa na gente. Se a gente começa a respirar profundamente, né? E aí, como se deu uma ideia legal, né? A gente vai passar um giftzinho da respiração para as pessoas aprenderem como respirar profundamente, que não é, né? Você vai de novo oxigenando o seu cérebro de uma forma mais grandiosa, e com isso você desacelera todo esse processo de agitação dentro de você e volta ao equilíbrio, né? E aí é pensar, se você quer melhorar, se você quer sair daquilo ali, você precisa se ajudar. Como eu falei, ser seu melhor amigo. Às vezes a nossa mente, os nossos pensamentos nos sabotam, mas a gente tem aqui uma área racional e a gente precisa botá-la em ação. Por isso que a gente tem que sair da situação e olhar de fora. Porque se você está dentro da situação, você vai ser sabotado pelas suas emoções e pelos seus próprios pensamentos. Porque você não vai pensar positivamente, sim, de uma forma negativa. Maravilha, maravilha. E reprograme seu cérebro para ser feliz. O jeito de fazer isso é reprogramar o cérebro, né? Isso já são todas essas dicas, essa última, inclusive, mas todas as dicas já são, quem está vendo isso, quem está assistindo isso, já está passando por um processo de reprogramação. Já está refletindo, né? A pessoa passa a refletir, até que o que a Silvia está falando faz sentido. O Fábio fala um monte de besteira, mas a Silvia até que... Mas, brincadeiras à parte, você está se reprogramando, né? Você passa... E outra, né? A pessoa que está programada, literalmente, ela se programa para ver o que a gente está fazendo, o episódio que está sendo feito. No horário, ela vai separar 1 hora, mais de 1 hora da vida dela, para ver o que está sendo passado. Ela já se comprometeu. A chance dessa pessoa ficar bem, ter uma evolução, é muito maior do que a pessoa que não está comprometida nem em assimilar um material gratuito para se ajudar. Uhum. Então, aí demonstra bem a ansiedade, né? Se você não tem paciência para escutar. Já está tão mal programado. É sinal, portanto, você precisa urgentemente se reprogramar, porque se continuar dessa forma, daqui a pouco vai dar ruim, né? Exatamente. A pessoa tem que querer, né? E eu acho que tudo, né? Mas nesse caso, ela tem que realmente assumir que está tendo dificuldade, que precisa melhorar, que não está conseguindo. Né? Não está conseguindo. Então, fica aí a dica para quem aproveitou esse material. Esse material vai estar disponível todas as quartas-feiras, tem um episódio novo. Esse material vai estar disponível na quarta-feira, e sempre a partir das 10 horas. E a gente não tira o material do ar, ele fica lá disponível. Então, de quartas em quartas, vai ter sempre material denso, muito, muito conteúdo, com expertise da Silvia. E vamos fazer disso um projeto de... Daqui a pouco está fazendo lives e está fazendo mais de um conteúdo, ou gravado ou em live. Enfim, quem quiser aproveitar, aproveite o conteúdo. Isso aí, a pessoa, para aprender isso, ela vai ou na faculdade, ou se ela é formada, ela vai fazer uma pós, ou se ela tiver com muitos problemas e quiser se acertar de uma forma personalizada, ela vai no consultório da Silvia. Agora ela vai ter que ir um pouco mais distante, vai ter que ir em Portugal. Online. Ou atendimento online. fazer o atendimento online. Se ela estiver em Portugal, beleza. Se ela estiver no Brasil, vai ser online, né? Não, acho que em Portugal também não pode também presencial, não, né? Não. Ainda não, né? Enfim. E aí é personalizado, e ela está oferecendo isso gratuitamente, com a ideia de ajudar. Sim. Então, quem tem o comprometimento em se ajudar, aproveite o material aí. Tá bom? Fica aqui o meu agradecimento.
Silvia, suas palavras para a gente encerrar. E agora tem um longo caminho de edição. É. Não, eu só tenho que agradecer e saibam que é de coração. Né? Eu faço, tudo que eu faço é por amor ao que eu trabalho, no meu trabalho, ao que eu faço, ao que eu gosto mesmo, então é de coração. Então, só tenho que agradecer essa oportunidade de poder estar aqui ajudando a transformar mais pessoas a quem se comprometa, né? E queira realmente ser mudado. Porque a pior coisa do mundo é a gente querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Mas aí é uma escolha, né? Como eu falei, você faz as escolhas que você quiser, mas você não está livre das consequências das escolhas que você faz. Então é de cada um. Se você está feliz, continue. Agora, se você não está feliz, comece mudando alguma coisa. Fechou com chave de ouro. Então fica a dica aí, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.